o final de The Walking Dead mudou em relação aos quadrinhos, em relação à história original? Qual que foram os principais pontos mais gritantes de mudança que teve? E vamos falar sobre cada ponto desse. Será que todos foram melhores na série? Ou será que todos eram melhores nos quadrinhos? Ou deu uma alternada, né? Vamos comentar sobre isso. Se você quer ver, entender e saber tudo, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então, eu tô muito bem. Espero que você também esteja. Eu sou o João Victor. Pra você que não conhece, hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre esse final de The Walking Dead, porque agora, com esse final da série, a gente consegue fazer vários vídeos sobre mudanças, sobre ranking, sobre várias coisas que não dava pra fazer antes, que a série não tinha acabado. Mas vamos falar especificamente desse final. Antes, quero pedir demais que você clica nesse like, é muito importante mesmo. Se inscreve aí no canal pra você não perder nada. A gente vai cobrir muito das séries aí, do universo que continua. E se você quer garantir uma das camisetas aí da série, ou uma caixa como essa aqui, ó, das miniaturas 3D, tem até um mini revolverzinho do Rick e tudo mais, especial de The Walking Dead, o link tá embaixo na descrição, tem poucas unidades. E vamos lá, vamos desfocar um pouquinho de Rick e Michonne aí, que a gente tem falado demais, e vamos falar um pouco sobre a história principal de The Walking Dead, as mudanças, a comparação aí com os quadrinhos em si. E vamos à primeira grande mudança. Não temos uma morte importante causada por um vilão. Esse é inclusive um dos pontos que eu comentei aí com o ator do Sebastian na entrevista que eu fiz recente com ele, e que de cara eu já tô colocando a imagem aqui sobre a morte mais importante desse último episódio, a mais impactante, que é da Rosita, e que não é uma morte pra algum vilão, não é a Pamela Milton, não é ninguém que mata ela, são os zumbis. É uma morte bem intensa, comovente, totalmente de partir o coração, mas é bem diferente de como é a morte impactante do final dos quadrinhos, que lá é um vilão que mata alguém importante e justamente mata a pessoa mais importante de todas. O Sebastian, filho da Pamela Milton, mata o Rick. Sim, inclusive uma morte que é super rápida, super do nada, super de repente. A morte da Rosita na série foi a mordida, ela dá despedida e tudo mais. Aqui não, aqui só o Sebastian chega no quarto, desce bala no Rick, no outro dia o Carl já acha ele zumbificado. Que por esse impacto rápido, pra quem lê quadrinhos na época, ficou chocado total, né? Inclusive tem muita gente que acha que isso é ruim. Isso divide muitas opiniões até hoje, mas sim, na minha opinião, se for comparar as mortes importantes aí, qual que ficou melhor, eu digo que os quadrinhos ficou melhor nesse sentido. Porque eu acho que é isso, é a morte mais improvável, é a morte mais surpreendente e, de repente, da pessoa mais importante. E não tem essa de ser, tem que ser o vilão extraordinário. Não. Tirar da cartola o cara chegando matando o Rick, mostrando que esse mundo aí, qualquer pessoa pode morrer a qualquer hora. Não que a morte da Rosita tenha sido ruim, mas comparando com os quadrinhos, eu fico com a morte do Rick. E vamos seguir. Próxima grande mudança da série em relação aos quadrinhos. A ausência do salto temporal de mais de 10 anos. Isso mesmo, meu querido. A gente viu claramente que no final de The Walking Dead, a gente teve no máximo um salto temporal de 1 ano depois da treta, da guerra contra a Commonwealth. Um salto bem pequenininho. Um tempo claramente que nem dava pra mudar muito o visual dos filhos aí da história, né? Que é a Judith e o Rick Jr., que é algo muito diferente dos quadrinhos. Lá na edição final, temos um salto temporal de mais de 10 anos, em que vemos Carl adulto, né? Lá ele ainda tava vivo, levando o legado do Rick, seu pai. Vários visuais de personagens mudados, inclusive uma filha que ele tem, junto com a Sofia, que ainda tava viva lá nos quadrinhos, e a filha dele coloca o nome de André. Então, bem diferente. E esse é bem difícil pra mim, esse eu literalmente vou ficar em cima do muro, não vou falar que eu prefiro série ou quadrinhos, porque na série eu acho positivo, porque dá brecha pra história continuar. Se tivesse o salto gigante de tempo igual ia ter, além da gente ver ator que a gente nunca viu interpretando os personagens, que seria estranho, também não teria brecha pra eles reencontrarem Rick e Michonne, por exemplo, essas coisas. E ao mesmo tempo a série cometeu um pecado de matar o Carl, que eu acho uma ótima representação de legado perfeita pro Rick lá nos quadrinhos. Então eu gosto muito do jeito que foi feito esse salto nos quadrinhos, então fico bem em cima do muro, não tem minha preferência. Eu quero que você coloque nos comentários a sua. E vamos seguir, já vamos aí pro próximo ponto de mudança, essa não tão intensa, mas assim, bem marcante, se refere a uma frase, uma fala, mas que é a fala mais importante do final dos quadrinhos de The Walking Dead, e na série seria a fala mais importante, mas acabou que também não foi, então é outra mudança. Daryl falando, nós não somos mortos-vivos, dizendo pra Pamela Milton, we are not the Walking Dead, que é exatamente a mesma frase que o Rick fala pra Pamela Milton nos quadrinhos, no momento em que eles estão frente a frente, no momento da treta, um momento muito parecido, a frase é igual nesse sentido, a gente deve dizer que é uma semelhança, mas a troca dos personagens
personagens aí é a grande diferença e a troca da importância dessa frase. Para os quadrinhos, essa é a frase mais importante e acabou, né? A gente não é The Walking Dead, mas assim, acabou que o episódio final de The Walking Dead meio que focou na frase mais importante, a We are the ones who live, que seria somos nós que sobrevivemos. Todos os personagens aparecem dizendo nas cenas finais, que é pra mim a frase mais marcante, é uma frase muito importante. Gostei muito de terem colocado todos os personagens pra falar a mesma frase. E assim, nessa disputa eu fico com os quadrinhos, porque é o Rick falando essa frase e ele é a pessoa mais importante e acabou. Mas fico com a dor no coração. O Daryl é muito legal tá falando isso, porque não tinha como colocar o Rick pra falar isso no último episódio. Mas ainda assim, eu prefiro o ponto dos quadrinhos dessa frase em específico. Quero que você também coloque nos comentários sua opinião e vamos seguir. Agora eu quero falar do final com Negan, que rendeu cenas marcantes, cenas emocionantes e que sim é uma grande mudança em relação aos quadrinhos. Aqui na série a gente viu que ele participa ativamente da treta ali contra a Commonwealth e que sim, essa participação ativa do personagem e ele só deixar a história, deixar todo mundo só nesse final do último episódio é uma grande mudança em relação aos quadrinhos, porque lá ele deixa todo mundo muito antes, no final do arco contra os sussurradores, antes de Commonwealth. Ele não participa do arco de Commonwealth e a gente só revê ele nessa cena que é da última edição dos quadrinhos, é só pra mostrar onde o Negan tava, ele visitando o túmulo da sua esposa ali, né, que morreu há anos, a Lucille e tudo mais. Nesse caso, meu querido, eu com certeza prefiro o final da série, nesse sentido do Negan. Eu acho muito melhor ter o personagem participando. Você imagina o desastre que seria pra série se os caras cortam o Negan da história depois do arco dos sussurradores. Tipo, o cara foi um dos caras mais importantes da 10ª temporada, da 11ª também, e ele é bem ativo nesse final, então eu prefiro essa mudança mesmo que fizeram. Tá de parabéns à série por isso. Enfim, a gente segue agora pra fugir um pouco de personagens, mudanças de personagens, e vamos falar dos zumbis. Uma grande mudança do final de The Walking Dead em relação aos quadrinhos é os zumbis variantes. É, meu querido, assim, eles não exploraram tanto os zumbis variantes como iriam explorar, ainda ia ter uma cena de zumbi lutando com faca com um personagem no último episódio, mas cortaram. Mas de qualquer forma, tipo, foi bem medonho, tipo, episódio 23 aí, que já é bem no final, os zumbis escalando o muro, e os caras pirando vendo isso, cenas bem sinistras, o zumbi lá que tenta matar o Jerry na pedrada e tudo mais. Esses zumbis que não tem nos quadrinhos. O final de The Walking Dead não mostra o aparecimento de zumbis variantes, inclusive a gente tem uma mudança muito grande ali, né, que após o grande salto temporal a gente tem esse zumbi que o Carl acaba matando, e ele lá tem que responder um processo por matar esse zumbi, que era um zumbi de estimação do Herschel, filho da Meg, que depois de tantos anos ficaram escassos os zumbis no mundo. Isso é um negócio que faz muito sentido, interessante, mas se eu for comparar os dois, eu gosto muito, desde quando eu vazei aqui pra vocês que ia ter zumbi variante, eu gosto muito desse conceito, então eu prefiro o final da série nesse sentido, porque assim como os outros pontos, abre a brecha pra nas outras séries e outras produções aparecer esses bichos e ficar um negócio mais dificultoso, um negócio mais difícil, porque zumbi em The Walking Dead deixou de ser preocupação e problema há muito tempo, e agora volta a ser. Série do Daryl vem aí com tudo, prepare-se que o negócio vai ser louco lá. E vamos lá, porque agora eu quero falar da situação de Commonwealth, da comunidade em si, o que deu ali e tudo mais, do desfecho. Uma grande mudança da série em relação aos quadrinhos foi a destruição em massa de um dos bairros de Commonwealth, no caso, o bairro rico de Commonwealth. Isso foi um ponto muito interessante, eu gostei, né, apesar de não ser um CGI perfeito, foi melhor do que muitos que a gente já viu em The Walking Dead, com certeza deu pra ver o investimento que eles colocaram aqui, a explosão ali daquele bairro muito louco, e isso não acontece nos quadrinhos, é uma diferença. Lá, apesar de também ter a invasão dos zumbis no final, não explodem um bairro inteiro, nem nada nessa escala e tudo mais, Commonwealth termina ok, não apagou uma parte grande da comunidade, não. E é mais um ponto que eu gosto da série, é mais um ponto de mudança que eu gosto, prefiro a série em relação aos quadrinhos, porque às vezes eu acho o final dos quadrinhos meio pacífico demais, sabe? Tem um encontrão deles ali, a treta e tudo mais, mas que é tipo assim, é só um encontro e o discurso do Rick faz com que não tenha a guerra, o combate. Já na série a gente ainda tem o combate. Na série a gente tem os soldados de Commonwealth matando, não é os principais, mas figurantes friamente, se encontrassem os principais iam matar friamente também, e tem essa explosão que eu acho um negócio mais louco, sabe, de acontecer. É minha opinião, né? Cada
cada um tem a sua. E vamos pro último pontinho que eu separei, que já que a gente tá falando de Commonwealth, agora a gente volta sobre personagens, vamos falar sobre liderança, porque a gente tem uma grande mudança nesse sentido. O governador final de Commonwealth. Sim, meu querido, na série a gente tem ali, após o salto temporal, uma cena em que a gente descobre que Ezequiel foi eleito governador final de Commonwealth, após a Pamela Milton cair, ser presa e tudo mais. Ele tá na liderança, o Mercer passa a ser o vice-governador, pois é. Ezequiel é um cara que tem experiência, já liderou um grupo grande que era o reino e tudo mais, então faz sentido pra isso. Isso consagra total, né, que Commonwealth é um novo começo pra ele. Ele fala isso antes da guerra, e agora, depois de tudo, ele sendo líder é muito importante pro personagem, muito legal, e que é uma grandíssima diferença dos quadrinhos. Que sim, lá a gente tem Meg como governador, mas não só governadora, presidente de Commonwealth. É um nome diferente que muda, mas depois de tudo, depois que Pamela Milton cai e tal, é a Meg. O Herschel passa a quase se enquadrar como o novo Sebastian, né, que é o filho da líder e tal, mas em proporções diferentes. De qualquer forma, ela é a nova líder, essa é a mudança. E nesse sentido, eu devo ser sincero, eu também prefiro, na comparação aí quadrinhos e série, eu prefiro a série. Como eu disse, é perfeito pro arco do Ezequiel tá ali, e é perfeito também pro sentido que a série vem dando pro personagem, a questão de aproveitamento do personagem, que era pra ter morrido na época das estacas dos sussurradores, que morre assim nos quadrinhos, e como na série eles deixaram ele vivo, isso aqui é meio que uma justificativa do porquê ele ficou vivo, isso é muito importante. Na série, gostaria de ver a Meg como governadora? Acharia interessante, porque ela tem perfil de liderança, mas na série, a Meg, depois de todo aquele sumiço dela e o retorno, de passar muito tempo só ela e o filho cuidando, porque a vida agrediu muito ela, perdeu toda a família, ela se tornou muito fria, ela passou a ser uma pessoa ali que ela não gosta, ela vai lá e mata, ela resolve assim e pronto, e acabou. Então isso pra perfil de liderança eu não sei se cairia muito bem, porque sei lá, alguém revolta na comunidade, fica muito louco, tenta atacar ela, ela não manda prender, ela manda matar, e ela pode tomar algumas atitudes mais abruptas que não seria tão de líder, meio por essa frieza dela. Ela poderia mudar, claro, mas tem a justificativa de que tem a série, ficaria estranho a Meg ser líder de Commonwealth e depois ter que sair pra ir pra Nova York, a justificativa ia ficar estranha, a gente também ainda não sabe o motivo que ela vai pra Nova York, então minha opinião é que esse ponto de liderança pra mim fez um pouco mais de sentido a série. E quando eu falo que eu prefiro um ou outro, é que não é que o outro é ruim não, tá? Só pra destacar, gosto dos dois, é só o comparativo que eu prefiro um do que o outro. E eu quero que vocês coloquem nos comentários a opinião de vocês. Tem também outras mudanças aí que a gente pode falar depois. Quero saber também se vocês querem que eu faça um vídeo sobre semelhanças, né, do final com os quadrinhos, porque também tiveram muitas. Escreve aí embaixo, já clica nesse like, se inscreve no canal pra não perder nada e logo eu tô de volta com muito mais. É isso aí, um abraço. Fui!